Olá, mais uma vez aqui estou. Muito calor nesta tarde aqui, mas em Patos de Minas, né? Estou aqui na minha área, como de sempre, e é o meu lugar, né, onde eu recebo um ar mais puro aqui no meu alpendre aqui, nos fundos. E assim, eu gosto de Eu gosto de falar alguma coisa, alguns pensamentos, escrevo às vezes, eu faço mais escrever, e agora eu estou falando, né? Falando, porque o falar faz bem, não é? E nós precisamos falar, não é? O homem é o único animal que fala, que raciocina, que tem raciocínio, né? O homem, e o homem depende de falar, precisa de falar. Quando o homem não fala, ele dá depressão, ele fica, entendeu? Então, por isso, eu gosto às vezes de falar, e como não tem oportunidade, às vezes, para falar fora, a não ser na minha congregação, às vezes tem hora que dá vontade de falar e a gente começa a falar assim, fala, às vezes eu falo, eu canto, né, e tal, e a minha esposa toca, e a gente faz aquele culto assim, doméstico em casa, e é bom às vezes, né? Sempre é bom. Mas eu estava refletindo agora, nessa feita, eu estou refletindo, é um pensamento. Às vezes está pensando assim que eu estou com a Bíblia na mão, eu estou... Não, eu estou sentado na minha cadeira e às vezes vem os pensamentos assim, as coisas já estão na mente, assim, a passagem está na mente. E eu estava lembrando aqui, quando Deus ele aparece, não é? Aquele ser espiritual, ele aparece a Abraão, né? E parece que está lá no capítulo 18, me parece, lá do Gênesis, e mais ou menos por ali. E Deus, ele resolve destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele fala assim: nós não podemos ocultar isso, né, de Abraão. Nós não podemos tomar uma decisão sem revelar a Abraão. Nós precisamos de revelar. Deus tem uma atenção, uma consideração muito grande pelos seus servos, né? Os seus adoradores, os seus representantes aqui na terra. Nós não somos nada mais, nada menos do que representantes do Senhor aqui na face da terra. Abraão, naquela época, né, ele era o representante de Deus, é claro, e Deus tinha um grande estima por Abraão. E nós vemos que Deus, então, ele fala para Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra e tal, e Abraão começa a interceder pelo povo, mas não adiantou, o povo era cruel, né? E nós vemos que Deus toma aquela decisão, né, de destruir Sodoma e Gomorra. Mas primeiro ele tem uma conversa com Abraão. Primeiro Abraão manda matar um cabrito ali, fazer um bolo e tal, e oferece para aqueles seres, né, que apareceram ali em uma forma teofônica. E então Deus se manifestou ali de uma forma teofônica. E nós vemos que depois, então, aqueles seres, né, eles seguem a Sodoma e Gomorra. E lá estava quem? Lá estava Ló, né, que era sobrinho de Abraão, e que também foi chamado de justo, né? Ló estava ali em Sodoma e Gomorra, mas era reconhecido como justo, e Abraão até pergunta se destruiria o justo junto com os ímpios. Não, não. Então tá, mas aí os anjos do Senhor vai lá em Sodoma e Gomorra e depara com Ló, né? E Ló convida para ir para sua casa, e vai para sua casa, e vai para a casa de Ló. E quando ali
né, à tarde da noite, é, o pessoal, os homens daquela cidade cercam a casa de Ló e começa a querer arrombar a porta e tira esses homens daí para fora, que nós queremos abusar deles e papai e tal coisa. E nós vemos que Ló fala, não, faz isso não. Eu tenho aqui minhas filhas, donzelas, eu tenho aqui, se vocês quiserem, eu passo elas para vocês aí e tal, mas não faça isso não. Aí tá, mas o povo, os homens, não é? Começou a querer arrombar a porta. Mas o que acontece? Os anjos estavam ali e os anjos se posicionou na porta, de forma que os homens não puderam invadir, entrar. Não é isso? Então, querido, nós vivemos situações difíceis, né, na nossa vida. A nossa vida é cheia de surpresas, cheia de tantas coisas, e horas fantasiadas, horas, não mais visível, mais, né, e decifradas, mas nós vemos que quando as coisas se apertam para a gente, não adianta você ter uma arma possante, né, uma arma poderosa, né, de fogo, uma arma, sei lá, seja ela, né, branca ou sei lá, ou de fogo. Não adianta você usar essas armas ofensivas. O que nós precisamos é que clamemos, né? Nós precisamos clamar pelo Senhor para que Ele coloque na porta da nossa casa o seu anjo para nos proteger. A minha Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o livra. Então, diante de tanta confusão, de tanta coisas maléficas, diabólicas que surgem, né, mais catástrofes, e como, por exemplo, em Janaúba agora, esses dias, e como aqui em Patos de Minas, que é quase todo dia, e tanta coisa que acontece que você não sabe nem decifrar, sabe? Mas nós precisamos estar nos pés de Jesus, tá? Estar nos pés de Jesus e pedir para o Senhor guardar a nossa casa. Se o Senhor não guardar, não é, a nossa casa, em vão vigia os sentinelas. Então, a melhor coisa é confiar no Senhor. E nós vemos que o Senhor, ele pega Ló pela mão, né? E ele pega Ló, suas filhas, né? E pega Ló com suas filhas e esposa e tira fora de Sodoma e Gomorra. Vamos e fala para Ló assim, ó, escapa por sua vida e tira Ló fora da cidade, não é? E segue Ló e tal, e Ló pede assim, ó, me deixa naquela cidadezinha ali e tal. E vai, e os anjos levam Ló até lá, mas a esposa de Ló estava com o coração em Sodoma e Gomorra, olhou para trás e virou numa estátua de sal. Agora eu falo para você assim, olha, depois de tanta experiência, depois da presença do Senhor, depois de o Senhor tirar do perigo, ainda ter coragem de olhar para trás, ainda ter coragem de, não é, tirar a visão do Senhor, né? Aí a gente fala assim, quando acontece com os outros, você fala assim, mas como é que pode uma coisa dessa? Mas presta atenção que o homem é falho, a gente é muito frágil e tendencioso a olhar para trás, a reclamar, a buscar lembrar das coisas que ficou para trás, e a Bíblia fala que nós não podemos, deixando as coisas que para trás se ficam, né? Olhemos para Jesus, olha, prossigamos. Então, querido, nesta tarde calorosa, né? Nessa tarde calorosa, aonde nós almejamos que apareça uma nuvem, pelo menos do tamanho de uma mão, né? E cai uma chuva abençoada para nós aqui, olha, diante desse calor tão bravo, não é? Mas nós precisamos agradecer a Deus
e falar com o Senhor assim: olha, eu creio em Ti, Tu és a fonte que não seca, né? Tu és a fonte que não se esgota. As grandes fontes estão se esgotando, né? Os grandes rios se secando. Mas olha, você bebeu de uma fonte, amado, você bebeu de uma fonte que eu também bebi, nós bebemos de uma só fonte que não se seca, ela não se esgota, ela jorrou no Calvário e continua jorrando na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Meu querido, eu te convoco para que você permaneça firme para